Dentro da ala bolsonarista no Brasil, há uma grande parte de bolsonarenses que acham que, com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, o Trump possa fazer alguma coisa em prol do Bolsonaro, o que não é verdade. Cada dia que passa, o Bolsonaro se desgasta mais e mais, está com o passaporte retido. O Alexandre de Moraes não irá liberar o Bolsonaro para a ida aos Estados Unidos na posse do Donald Trump em 20 de janeiro. Isso já é ato consumado, já é de fato dito nos corredores por Alexandre de Moraes que não vai liberar o passaporte do Bolsonaro porque teme uma fuga. Covarde como ele certamente irá querer fugir ou ir para os Estados Unidos, pedir anistia e não volta mais. O Donald Trump não está nem um pouquinho preocupado com os malfeitos do Bolsonaro no Brasil e nem com os malfeitores. O Trump continua enfatizando que irá manter a sua política de fechamento de fronteira, de deportação de pessoas. Não está falando em erguer muros, como ali no México, Estados Unidos, mas ele está, na minha ótica, no meu ponto de vista, ele está agindo de modo correto, porque ele tem que aceitar pessoas alheias entrando no seu país. Só o Brasil que aceita todo mundo que vem de fora. Na época do governo do Bolsonaro, nem visto dos americanos para o Brasil precisava, entravam de qualquer jeito. E se são os nossos co-irmãos, como Cuba, Venezuela, e eu, como sou de esquerda, eu sou taxado no meio de alguns, no meio da comunicação, como comunista. Os venezuelanos são sempre bem-vindos ao Brasil, os peruanos, bolivianos, tenho muitos amigos bolivianos, os cubanos, os argentinos também, apesar dos argentinos não gostar muito dos brasileiros, são todos bem-vindos aqui no Brasil. Mas de outros países não. O Brasil tem soberania própria, o Brasil precisa seguir suas leis. E o Alexandre de Moraes disse em alto e bom tom: não, Bolsonaro, você não irá sair do Brasil porque você está sendo investigado. As denúncias são muitas e os crimes são tantos que nem o Bolsonaro sabe quantificar. E não só o Bolsonaro, alguns seguidores do Bolsonaro são investigados também, como Gustavo Gayer e tantos outros, a Júlia Zanata e muitos outros que estão em um processo de investigação bem adiantado. Então, eu acredito, Marcos Feliciano, Magno Malta, eu creio que todos esses financiadores da tentativa de golpe de 8 de janeiro, lá na frente, a Polícia Federal irá fazer uma busca na casa dessas pessoas, já fez de alguns, e certamente muitos serão presos porque atentaram contra a Constituição brasileira. E no artigo 5º da Constituição brasileira tem uma parte que diz assim, torna-se crime inafiançável e imprescritível atentar contra a democracia, contra a Constituição Federal, nem mesmo aquele que está no mais alto dos poderes, ou seja, nem mesmo o presidente da República pode fazer o que o Bolsonaro fez, inflamar o seu gado, fazer aquele motim em Brasília, na frente dos quartéis, para tentar dar golpe de Estado. Não tem como a lei fechar os olhos para isso, não tem como anistiar golpista. Os que estão presos irão continuar presos e os que serão condenados, certamente, irão para a cadeia. E muitos, mesmo antes de serem condenados, muitos já precisam ir para a cadeia porque há aquela parte lá que eles podem obstruir provas e investigações. Então eles estão com medo, com muito medo, porque o Paulo Gonet pediu, no caso da minuta de golpe do Anderson Torres, que ele tinha na casa dele, foi encontrado algumas provas, conseguiram recuperar no celular do coronel Mauro Cid, que vai repercutir muito, que vai encalacrar muito mais o Bolsonaro do que ele imagina. Então não tem como esses golpistas
se safarem da cadeia, e a pena mínima é 12 anos de prisão, podendo chegar até 36. Muitos já foram condenados a 17 anos de prisão. O interessante é que o Bolsonaro diz que aquelas tiazinhas, aquelas senhorinhas, estavam naquele quebra-quebra em Brasília com Bíblia, quando na realidade eles estavam armados. Eles fizeram o que não deveria ser feito. Tudo menos tentativa de golpe de Estado. É crime que não prescreve, é crime que uma hora ou outra pode levar muito tempo, mas a justiça alcança esses financiadores, esses executores, essas pessoas que estiveram envolvidas na tentativa de golpe de 8 de janeiro, elas certamente irão pagar. A exemplo, grande exemplo, o Bolsonaro, que foi ele quem falou, que soluçou o golpe de Estado o tempo inteiro. Então não adianta o Trump ter se reelegido nos Estados Unidos, não ter sido eleito nos Estados Unidos, não adianta o Bolsonaro buscar anistia em nenhum lugar do mundo, ele não irá escapar das leis brasileiras. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de plantão. O nosso canal está chegando aos 14 mil inscritos em menos de 30 dias. Se inscreve no canal, curta, compartilha os nossos vídeos e a gente volta. É sempre muito prazeroso tê-lo aqui comigo ou tê-la aqui comigo também. Grande abraço, conto com a tua inscrição e com o teu like e a gente volta.